Alô? Tem alguém aí? Ah, oi! Bem, você não chegou aqui por acaso. De qualquer forma, bem-vindo. Antes que você se sinta mais confuso e me abandone, permita-me me apresentar. Eu sou o Elijah Ennis. Pode me chamar de Eli. Eu edito uns vídeos da Escola Revolution, então pode ser que você já tenha tido um vislumbre de como a minha cabeça brilhante funciona. Isso aqui fui eu que fiz. Já deu pra entender, né? Nenhum neurônio. E não, eu não tenho 12 anos. Mas já que você tocou no assunto, admito que foi com 12 anos de idade que eu comecei a escrever histórias. Como você já deve estar deduzindo, sim, eu vou falar sobre narrativas. Mas talvez você goste do que eu tenho pra dizer, então puxa a cadeira, meu revoluxo, que agora vai começar o momento terapia. Solta o flashback. Aos 12 anos de idade, eu estava naquele momento de transição da infância para a pré-adolescência, onde brincar no quintal é constrangedor demais para a idade, mas você ainda não é velho o suficiente para fazer coisas de jovens. Eu ainda era muito apegado às brincadeiras de faz de conta e deixar de fazer isso me trouxe um vazio tão estranho que eu não sabia o que fazer para me sentir bem de volta. Até eu assistir um filme X, começar a escrever histórias daquele filme X no meu caderno e assim magicamente descobrir o que eram fanfics e como eu poderia me divertir com elas. Tá, eu sei. Fanfiqueiro, que horrível, mas não era esse tipo de fanfic que eu escrevia. Eu sei o que você tá pensando. E sem mentira, quando eu escrevi o primeiro capítulo da minha primeira fanfic, eu notei todos aqueles bons sentimentos de brincar de faz de conta voltando. E aí eu percebi o que me faltava. Narrativas. Escrever me trazia a mesma liberdade criativa de brincar no quintal, e era algo que eu poderia fazer sem passar vergonha. Desde então, sempre mantive algum tipo de contato com histórias, mas foi só quando eu parei de escrever fanfics, e aí eu já tinha os meus bons 17 anos de vida, que eu comecei a perceber que, se eu quisesse que as minhas histórias fossem pra frente, eu precisaria encarar aquilo como algo profissional. Não sei dizer em que momento exatamente eu recebi a informação, mas foi logo em seguida que eu descobri um mundo inteiro para escritores e roteiristas. E aí, por basicamente todo o fim do meu ensino médio, o meu maior passatempo era assistir workshops e ler artigos que falavam sobre como escrever histórias que fossem incríveis. E tudo começava com uma boa estrutura. Assim como toda boa construção tem que partir de um bom alicerce. A estrutura mais conhecida, e se você já se envolveu com narrativa de alguma forma, você já deve ter ouvido falar dela também, é a Jornada do Herói, a.k.a. Monomito. Ah, sim, a estrutura mais antiga de todo o universo. Moisés, Homero, toda essa gente aí já usou pelo menos uma vez. Joseph Campbell, um escritor americano, provou em 1949 que basicamente todos os mitos de toda a cultura ou mitologia ao redor do mundo se baseavam numa mesma estrutura. Joseph Campbell era professor, escritor, mitologista e sua obra mais famosa com certeza é O Herói de Mil Faces. Foi lá que ele veio com a ideia de que basicamente toda a narrativa clássica partia de uma mesma jornada do herói arquetípica. Um dos exemplos mais conhecidos de como essa estrutura funciona até hoje são os filmes da franquia Star Wars. George Lucas organizou suas ideias exatamente como ele aprendeu com Joseph Campbell. Bem, isso é embaraçoso, mas no auge dos meus 17 anos de idade, eu também nunca tinha assistido Star Wars. Nenhum filminho. Eu sei, ruim, escreve fanfic e não conhece George Lucas, mas eu mudei, tá bom? Eu mudei. Particularmente, os filmes de Star Wars nunca me chamaram a atenção, então eu admito que demorei para assistir por falta de interesse pessoal, não por conta das circunstâncias. Mas já que eu estava estudando justamente sobre a jornada do herói, e no fim daquele mesmo ano o episódio 8 estrearia nos cinemas, eu decidi acomodar o meu lindo popote na frente de um computador e assistir tudo que eu tinha perdido até então. A verdade é que universos cósmicos não eram bem a minha praia, então eu me obriguei a começar pelo episódio 4. No final do filme, enquanto a trilha sonora tocava, eu senti vontade de chorar. A história era boa. Eu, que não gostava de naves, línguas estranhas, lasers, sentindo vontade de chorar com Star Wars? Foi aí que eu entendi o poder da jornada do herói. Uma estrutura de narrativa bem utilizada faz com que o público crie empatia pelos personagens e as situações pelas quais eles estão passando. Então talvez viajar na Millennium Falcon não seja algo muito comum no seu dia a dia, mas todos nós sabemos o que é sentir medo, tristeza, raiva, desespero e euforia. E aí, mesmo que a sua história se passe num universo diferente e em uma
época diferente e de repente ela vai estar falando algo que é universal para todo mundo. Esse é o poder da narrativa. E por que as narrativas funcionam tanto na gente? Há quem diga que essa estrutura específica funciona simplesmente porque nos acostumamos a contar histórias que têm o mesmo tipo de começo, meio e fim. Mas eu acredito que seja algo muito mais intrínseco do que realmente imaginamos. Afinal, o monomito em si tem muito em comum com nossas próprias histórias pessoais. Tenta pensar em como você contaria algo que aconteceu no trabalho para sua família. Você começa: eu estava no trabalho quando meu chefe me chamou para a sala dele. Quando eu cheguei lá, pensei que ele ia me demitir por estar vendo memes de Cyberpunk 2077 no horário de trabalho, mas na verdade ele decidiu me efetivar. Eu saí do trabalho feliz. Você percebe como a maioria das nossas histórias, ou pelo menos as melhores, podem ser divididas em 3 partes principais? Primeiro, um chamado à aventura. Segundo, uma prova difícil. E terceiro, uma resolução. A própria estrutura do monomito é dividida em 3 principais atos: a partida, a iniciação e o retorno. Atos que refletem exatamente na forma como contamos naturalmente nossas histórias, ou quase todas. Em Star Wars, a partida, Luke recebe a mensagem da princesa Leia e é chamado para uma aventura por Ben Kenobi, que se torna seu mentor. Na iniciação, Luke enfrenta seus obstáculos principais. E no retorno podemos ver o quanto ele cresceu. O menino da fazenda virou um herói da rebelião. É claro que a estrutura do monomito, ditada por Joseph Campbell, é muito mais detalhada do que isso, com momentos específicos, com personagens específicos, mas a ideia é sempre mostrar que o herói que voltou para casa é ainda mais forte que o herói que saiu dela. Assim eu consegui entender por que as minhas fanfics tinham finais tão chatos. No final, eu geralmente colocava os personagens exatamente de onde eles haviam partido, sem crescimento algum, o que passava a impressão de que eles não tinham mudado de forma alguma ao longo de todos aqueles 20 e poucos capítulos. Parecia uma aventura jogada no lixo. É como sair para comprar uma coxinha, tropeçar indo pra padaria, ter que fugir de cachorro no caminho de volta e chegar em casa sem a coxinha. Coxinhas não podem ser esquecidas. E estruturas também não. Opa, peraí, Lê, mas se eu usar a jornada do herói em todas as minhas histórias daqui pra frente, então todas as minhas histórias serão iguais. Bem, sim e não. Sim, porque a jornada pode realmente acabar sendo muito semelhante. E não porque você pode aplicar isso a qualquer tipo de universo fictício e ter histórias diferentes mesmo assim. Pra você ter uma noção, filmes como Star Wars e Como Treinar o Seu Dragão seguem exatamente o mesmo tipo de estrutura de roteiro. E essas histórias conseguem ser únicas. Aliás, até mesmo muito originais. O que Vikings tem a ver com sabres de luz? Estruturas narrativas não são uma fórmula exata de como escrever suas histórias. Se fosse assim, todos os filmes e livros teriam um enredo só em comum. Estudar estruturas vai te mostrar quais recursos você pode usar para criar uma história mais envolvente e quando aplicar cada um destes recursos. Estruturas são como uma montanha-russa. Nenhuma montanha-russa é feita apenas de subidas ou descidas, ou linhas retas, mas todos esses componentes você já deve ter visto nos trilhos de alguma delas. Isso não significa que todas as montanhas russas são iguais. Na verdade, há milhares delas ao redor do mundo, e mesmo que tenham os mesmos recursos em comum, a forma como elas são estruturadas oferece uma experiência única aos usuários, o que transforma cada montanha russa em uma viagem diferente. A jornada do herói é apenas uma dessas estruturas que funciona muito bem com o público. Há pessoas que preferem ignorar essa parte do processo criativo, gente que prefere sentar na frente do teclado e escrever o que está em mente. E tudo bem, você não está errado seguindo o seu próprio processo criativo, mas estruturar histórias não é te privar de criar mais. É simplesmente saber aonde você quer chegar antes de começar a andar. Pode ser que você não encontre pessoas ou caminhos que você encontraria caso não tivesse traçado esse caminho específico, mas desse jeito você pode chegar a qualquer lugar. Em Alice no País das Maravilhas, quando Alice diz ao gato que não sabe para onde quer ir, ele deixa bem claro dizendo que, se você não sabe aonde quer chegar, então qualquer caminho serve. E histórias sem caminho não são histórias impactantes. As histórias que nos movem de verdade têm algo importante a dizer, uma mensagem. Talvez não diretamente, mas as histórias que mais nos comovem geralmente são aquelas que nos ensinaram algo ao longo do caminho, seja com uma batalha emocionante ou com diálogos inteligentes, ou simplesmente com personagens com quem nos identificamos por partilharmos dos mesmos desejos e medos. Muitas vezes lemos livros ou vemos filmes e, no fim, não conseguimos entender o que eles estavam falando. Geralmente, quando os eventos não fazem sentido, ou quando o final não é tão bom quanto você esperava, é porque a história não foi bem estruturada. Robert McKee, em seu livro Story, deixa bem claro logo no começo. Quando você vai ao cinema, não costuma se sentir mais inteligente do que está assistindo? O público não é apenas inteligente, é mais inteligente do que a maioria dos filmes. Tudo o que um escritor pode fazer usando todas as habilidades que domina é se manter à frente das percepções aguçadas de um público concentrado.
Todos nós, querendo ou não, quando estamos ouvindo uma história já tentamos deduzir o que virá a seguir ou como ela vai acabar. E então, quando não acaba como esperávamos, ficamos frustrados. Isso ocorre porque lá no fundo, através das primeiras pistas que recebemos dessa história, nós já entendemos o que é melhor para o protagonista. No fundo, todo mundo entende de história. A gente só precisa entender que entende isso. Muitos autores se sentem inseguros sobre seguir uma nova pauta para escrever, como eu disse antes. Isso se dá porque acreditamos muito no nosso talento, potencial e intuição. E, bem, tudo isso é muito real. Todo ser humano tem a habilidade natural de contar histórias. Seja para contar uma piada ou algo que aconteceu semana passada, a gente sempre está contando histórias. Mas narrativa, assim como qualquer outra habilidade artística, não vem apenas da própria vontade. Ela vem com a técnica e a prática. Eu sei, é ruim desaprender para aprender de novo, mas não esqueça que o mais importante você já deve ter aí dentro. Provavelmente lá no fundo existe um zelo único por uma ideia especial que você teve, e agora você fica visualizando como transformar essa ideia numa grande história. Eu não faço ideia de como te ajudar, mas eu tenho certeza de que estruturando ela é um bom jeito de começar. Pode confiar em mim. Eu passei 5 anos escrevendo fanfics ruins e até hoje tô me recuperando do estrago. Mas quem sabe um dia vocês não me veem escrevendo algo pra Star Wars.